Meus irmãos, boa tarde. Eu vou trazer agora ao conhecimento dos irmãos o estudo de número 10 da nossa EBD, que está na nossa apostila de estudo, que trata da igreja e a sua responsabilidade missionária. Antes de mais nada, eu gostaria de rogar aos irmãos que dessem uma pausa nesse vídeo, fizesse uma oração pedindo que o Santo Espírito do Senhor nos ilumine e que nós possamos ter um entendimento abençoado desse assunto de deveras importância para a nossa igreja. Continuando, irmãos, em relação a esse assunto, a igreja missionária e a sua responsabilidade diante do anúncio do Evangelho, eu gostaria que os irmãos abrissem os seus evangelhos em 1 João, capítulo 2. Lembrando que essa aula vai ser dividida em 3 partes de 10 minutos aproximadamente, para permitir que seja melhor postada no YouTube. A palavra de Deus diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando vós para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Essa mensagem do apóstolo Pedro à igreja, que diz assim, que ela agora é a raça eleita, que ela agora é o povo escolhido de Deus. Não justamente uma nação, mas toda a igreja que não reconhece barreiras geográficas para anunciar o Evangelho. Aqui na introdução, irmãos, nós vemos essa previsão do autor de Gênesis em relação à promessa que o Senhor fez a Abraão. O Senhor fez a Abraão uma promessa lá no capítulo 12, dizendo, entre outras coisas, que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, e ir para onde ele mandar. E Adão, na fé, foi atrás do que o Senhor havia estabelecido para ele. Mas tem uma passagem lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É claro que a gente vai fazer daqui a pouco mais reflexões acerca da linhagem de Abraão, mas
ficou essa mensagem já no livro de Gênesis, que todas as famílias da terra seriam benditas pelo seu nome. E também, lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 18, o Senhor fala a Abraão novamente, dizendo que serão benditas todas as nações. Ele faz referência à sua descendência. Diz assim, nela serão benditas todas as nações. A descendência que o Senhor está se referindo aqui a Abraão é o nosso Senhor Jesus. Buscando aqui, irmãos, a formação missionária da igreja, aqui no item 1, logo do nosso estudo, eles fazem algumas reflexões. Em primeiro lugar, ela fala da linhagem de Abraão. Abraão, nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele é o pai da fé. É um homem que foi achado pelo Senhor aos 75 anos e foi mandado para onde o Senhor o deveria mandar, e ele foi. A palavra de Deus diz que ele não titubeou. Ele pegou as coisas dele, a mulher dele foi embora. Mas essa linhagem são os descendentes diretos de Abraão. Que aí você vê, no que diz respeito à palavra de Deus, Abraão teve 2 filhos. Um deles é Ismael, mas o filho da promessa é Isaque. E seu filho Jacó. Filho e neto de Abraão. Essa é a linhagem genética de Abraão. Dessa linhagem genética você vai ver que Jesus descende dela também. Da parte de Jacó, os irmãos sabem que ele teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos de Israel, existia uma tribo chamada a tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo em que Jesus é descendente, assim como o rei Davi e outras figuras da palavra do Senhor. Em segundo lugar, fala do herdeiro, principal herdeiro de Abraão, Jesus, o nosso Senhor. Você vai ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, já falando assim, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, fazendo referência justamente ao versículo 22, 18 do livro de Gênesis, que nele seriam benditas todas as nações da terra. A partir de Jesus, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa aí é, como diz aqui no nosso estudo, só por meio dele foram alcançados de maneira definitiva os que estavam fora da nação de Israel. Só nele. Só por Jesus. Porque a nação de Israel não se preparou, não se qualificou, não observou a mensagem da palavra do Senhor para abrir a adoração ao Senhor para todo mundo. Isso aí a gente vai ver lá na frente, que a nação de Israel falhou nesse sentido, nesse particular. Em terceiro lugar, a descendência de Abraão são todos os cristãos, a igreja do Senhor, os atuais e verdadeiros herdeiros. Você vai ver uma referência muito interessante lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 27 a 29. Permita-me chegar lá em Gálatas rapidamente. Gálatas 3, 27 a 29. Está aqui. Porque todos quanto forem batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. A promessa dada pelo Senhor a Abraão, que está registrada lá em Gênesis capítulo 12 e lá em Gênesis capítulo 22. Repetindo aqui, Gênesis 22, 18. Nelas serão benditas
todas as nações da terra. A igreja atual é a última e definitiva descendência de Abraão, que nos alegra, né? Pode-se dizer, então, que Deus já pensava em missões quando ainda não havia missionários. Desde o Antigo Testamento, Deus havia preparado um povo com o objetivo de levar o seu domínio, proclamar a sua majestade e tornar suas bênçãos conhecidas e estendidas a toda a terra. A maneira pelo qual o Salvador deliberou fazer isto foi através do trabalho missionário de sua igreja. Você vai ver daqui a pouco mais detidamente em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Isso me traz na memória, irmãos, aquela mensagem do Senhor extraída lá no livro de Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17 diz assim, essa referência também sobre as pessoas que têm o seu livro escrito o seu nome escrito no livro da vida, também está em Apocalipse 13. Aqui o apóstolo João faz um registro sobre a grande meretriz. A gente pode até futuramente tratar um pouco melhor sobre essa grande meretriz, mas aqui no versículo 8 desse capítulo 17 diz assim, já no finalzinho, na segunda parte, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui a palavra de Deus diz que os salvos do Senhor já têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Meus irmãos, isso é uma conclusão que diz que eu já tinha o meu nome escrito no livro da vida, eu já era salvo antes mesmo de nascer. Isso é um grande alento, é um grande conforto para os nossos corações. Aqui fala que o povo de Israel também não conseguiu essa tarefa de expandir a mensagem do Senhor. De expandir a mensagem do Senhor para toda a criatura. O povo de Israel, inclusive, ele deixou de observar a palavra do Senhor. Se o povo de Israel se detesse mais na palavra do Senhor, ele saberia honrar o estrangeiro, respeitar o estrangeiro. Inclusive, o Senhor manda ele respeitar o estrangeiro, por quê? Porque fosse estrangeiro na terra do Egito, e assim mesmo o povo de Israel ele continuou fechado, isolado. Então, o paradigma do povo de Israel era que eles permanecessem isolados na sua adoração míope ao Senhor. E a Igreja de Cristo ela não reconhece barreiras geográficas, não reconhece língua, ela não reconhece impedimentos políticos, ela está lá, ela avança, ela cresce. A Igreja do Senhor tem missionários na Coreia do Norte, missionários que estão ali, vamos dizer assim, clandestinamente. A Igreja do Senhor vê as igrejas na China serem derrubadas, e uma igreja derrubada abre 10 igrejas nas casas. A Igreja do Senhor está na Líbia, a Igreja do Senhor está na Europa devastada, a Igreja do Senhor está no Brasil, em que a incredulidade, a impiedade está imperando ainda. A Igreja do Senhor prospera nesses lugares, porque ela não reconhece impedimentos físicos. O único impedimento que a igreja pode ter pela frente é de natureza espiritual, do próprio coração das pessoas. Mas mesmo assim, isso o Espírito Santo ele transforma. Então a Igreja do Senhor ela veio para ocupar uma fragilidade, uma falha que o povo de Israel não conseguiu superar.